Tá. Não posso colocar a mão na mesa porque eu sou estabanada. Tá? Beleza? É isso. Bom, a gente tá aqui no meio da quarentena e vamos trazer um assunto que pouco nos preocupa para nossa sobrevivência atualmente, mas que pode ser um assunto interessante para você que se interessa ou que até vai se identificar com alguma das coisas descritas aqui em relação à astrologia. Seja você o tipo de pessoa que não gosta, até nem vê nenhum sentido em falar sobre esse assunto, nem dá crédito, seja você uma pessoa que gosta muito e que acha um absurdo a gente começar a falar mal de astrologia, seja você uma pessoa que é a pessoa que vai ser a figura central desse vídeo. E quando eu falo a figura central é porque esse vídeo é pra você que faz questão de propagar a astrologia de uma maneira supérflua, egóica, massiva, ou muito fatalista, ou então completamente subjugada de acordo com as suas crenças ou as suas limitações, né? E que acha que sai por aí, enfim, descrevendo a personalidade das pessoas através da astrologia, ditando alguma verdade sobre a vida de alguém sem nem conhecer essa pessoa. Esse vídeo é pra você, porque eu sei que você existe, eu sei que você tá aí do outro lado, tá? É interessante a gente pensar que eu não tô culpando você de estar nesse lugar, porque aqui a gente vai entender uma relação da astrologia, como ela é propagada hoje em dia na internet, nos jornais, enfim, e não falando mal de memes, enfim, porque eu acho muito engraçado, é muito fácil você pegar, 12 características que a gente vive descrevendo das pessoas e colocar isso de uma maneira engraçada e ser divertido, mas as pessoas levam isso muito a sério, algumas pessoas, então às vezes é até ruim brincar, porque né, você propaga isso. E aí, depois dessa conversa, quem sabe a gente consiga fazer uma relação entre aquela besta publicação sobre qual signo beija melhor, né, ou qual signo é mais confiável, entre até mesmo, por exemplo, aquela empresa que demitiu o funcionário, né, baseado no mapa astral dele. Tá? Então a gente vai entender se tem alguma questão com a propaganda e a manipulação em como a astrologia é divulgada. Tá? Eu não estou falando sobre qualquer outro tipo de uso mais responsável da astrologia. Óbvio que eu não ia fazer esse vídeo baseado apenas na minha própria opinião. Por mais que eu seja uma astróloga que consiga ter um olhar crítico para a história da astrologia ou para o uso da astrologia, eu fui perguntar para alguns amigos, os quais eu já debati sobre isso algumas outras vezes, que tinham argumentos quais eu concordava bastante, pelos quais eles não se interessavam pela astrologia ou não acreditavam. Eu vou falar aqui que o tema é sobre pessoas ou por que as pessoas não acreditam em astrologia, mas eu vou colocar essas aspas bem grandes, porque não é sobre acreditar ou não, sabe? Vocês vão entender que não é sobre isso, mas vamos usar dessa maneira. Pro meu amigo, eu vou até ler aqui pra ser bem fiel às palavras deles, tá? Ele falou que ele não consegue ver conexão entre o que acontece na Terra e o que acontece no espaço, né? Com os planetas, enfim. E que ele também não consegue enxergar essa conexão. Ele tem uma outra visão da mecânica celeste. Até aí a gente pausa que explica que realmente a mecânica celeste da astrologia ela é completamente criada sob uma ótica de imaginação e observação. E realmente, as estrelas não estão hoje no mesmo lugar onde elas estavam há 2000 anos atrás, entendeu? Daí a gente tem uma interpretação que, não, obviamente, a astrologia não acha que a Terra é o centro do mundo e nem que a Terra é plana, tá? Mas a gente entende que pela maneira como se é propagada ou como se cria uma fé de que eu preciso, para isso fazer sentido, eu tenho que acreditar que é através de uma influência dos astros que mudaram a minha personalidade ou a minha vida, não precisa ser dessa maneira, tem outras formas de olhar para isso. Então, até aqui a gente já concorda bastante. O que mais me incomodava com o lance da astrologia eram as pessoas, sem base nem fundamento algum, criticando, falando merda de signo na internet, no rolê, em todo lugar. E aí a gente, vai só somar isso, eu não vou nem comentar com o segundo comentário, eu só resumi, eu peguei duas pessoas, as principais. Ele disse o seguinte: a coisa que ele mais ouvia: você é pisciano? Então é criativo e sentimental. Nunca acreditei que o dia, hora e minuto do meu nascimento determinam a minha personalidade. E a gente também, eu pelo menos, não acredito nisso também. Menosprezar minha vivência, família e livre-arbítrio soava como um ultraje. Ainda bem que a Elis Regina é pisciana como eu, mas não quero que ninguém saiba que o Luan Santana também é. Difícil aceitar que uma constelação de estrelas une nós três. E é interessante a gente pensar que, mais ou menos, as pessoas que se sentem incomodadas quando elas são subjugadas pelo signo delas, e com toda razão, porque não tem como, não tem sentido em fazer isso, ainda mais se você nem conhece a pessoa, elas se incomodam justamente em saber que nossa, mas eu sou de um signo de uma pessoa que assim, às vezes não tem nada a ver em ética, comportamento, ou uma pessoa, sei lá, que tá presa, e aí você fala, nossa, olha, aquele artista ali é do mesmo signo que... Eu já vi pessoas fazendo esse tipo de comparação, galera, para, tá ligado? Não tem nada a ver isso. Em resumo, ele também disse que
na maioria das vezes, na balada, as pessoas sempre perguntavam, ficavam tentando adivinhar o signo dele, e ele inventava sempre um signo diferente pra elas terem certeza que elas acertaram, sendo que ele tava só inventando qualquer signo. Começando pelo básico, se você usa a astrologia pra categorizar, rotular uma pessoa sem nem pensar se a personalidade dela é afetada por toda, sabe, o que circunda a vida dela, que não é só a individualidade, não é só a maneira como ela se comporta, de onde ela veio, né, o destino, ele tem a ver muito com a questão da herança, né, tipo, o que você herdou que é pra ser seu. E isso não é só sobre suas atitudes espirituais ou pessoais íntimas, isso é sobre aonde você mora, em que país você vive, qual é a sua raça, de que classe social a qual você pertence, tudo isso interfere muito mais na construção da sua história do que, né, você falar, nossa, não, mas eu tenho certeza que tal pessoa é assim porque eu vi a data de nascimento e o horário dela. É legal, a astrologia é o máximo, né, a gente conseguiu usar ela de uma maneira bacana, mas quando a gente cria essa identificação, esse apego de tipo, meu, eu descobri isso aqui, eu sou foda porque agora eu sei isso das pessoas, ou agora eu sei como categorizar, ou como ter, tipo, um preconceito já concebido sobre tal signo, agora eu já tô mais preparada. Não, tipo, não é assim, tá? E eu digo não é assim porque eu estou falando o quanto a astrologia ela é prejudicada quando a gente entende que não é só de hoje em dia que ela é polêmica, não é só na internet. Ao decorrer da história da astrologia, ela sempre foi muito polêmica, porque ela sempre esteve envolvida através dessa criação de que aquele que detinha esse conhecimento, ele poderia trazer isso para um rei, para um imperialista, por exemplo, para um presidente atualmente, para qualquer tipo de pessoa que está no cargo, no comando de uma sociedade e justificar as escolhas daquele governo social através dessas interpretações do astrólogo daquela pessoa, ou até mesmo quando a própria pessoa tinha esse conhecimento. A gente sabe que a astrologia, ela se envolveu ao longo da história até como figuras como, né, nazistas, então coisas assim muito precisam ser faladas, não é porque nem todo astrólogo faz, né, coisas irresponsáveis com a astrologia, né, tipo, é uma coisa que você entender de onde aquela crença vem, você também entende por que ela foi propagada daquela maneira, independente se você encontrou uma outra forma de olhar para ela, não é só sobre a sua opinião, é sobre como isso convive, né, como isso se ecoa dentro da sociedade. E aí, por isso que às vezes a pessoa tem até vergonha de falar que ela, né, faz alguma coisa legal com a astrologia, porque ela sabe que ela vai ser comparada com todas as outras pessoas que estão sendo irresponsáveis inconscientemente por conta do peso da história. Se a gente for atualizar, hoje em dia, a manipulação que, por exemplo, esses antigos faraós, as pessoas que, né, os reis imperialistas que queriam dominar ideologicamente com aquele conhecimento astrológico, hoje em dia é só você atualizar para 2020 e pegar a influência que um conhecimento astrológico tem sobre outras pessoas e principalmente o fanatismo por parte dos especuladores, né? Tipo, é só a gente entender que hoje em dia, as pessoas podem pesquisar e saber que certas coisas não são reais. As pessoas têm, né, mais consciência, pensamento crítico e tudo mais. Mas antigamente, a pessoa não tinha como saber se aquilo que o cara tava falando era real, não. Então ela acreditava que ele realmente tinha sido escolhido. Tem até uma observação esses dias que a Tati Navega fez num texto dela sobre, né, essa relação também de destino e astrologia com o feudalismo. Que nesse sistema de socialização, o clero e a realeza, eles faziam o camponês acreditar que ele nasceu, que o destino dele era ser camponês e que isso já estava escrito, entendeu? Então usava-se isso para esse lado, para se crescer. E se você for parar para pensar, ao longo da história, isso foi reforçado por muitos outros astrólogos, por muitas outras pessoas. Óbvio que tem gente sempre, né, justa, que sabe usar com equilíbrio, com sabedoria as coisas, sempre tem. Mas as pessoas não são aquelas que adquirem lugar, espaço, às vezes, na fama, assim, quando eu falo, tipo, arremetendo, por exemplo, aos astrólogos que a gente conhece, né, os nomes mais tradicionais. Não vou citar nomes. Então, né, a astrologia, dentro desse processo, quando ela foi usada ao decorrer da história, ela dava essa concessão do conhecimento como se essas pessoas que estivessem no poder conseguissem comandar ou manipular as decisões políticas, militares através dela, né, e usando ao seu favor. Vale até fazer um adendo aqui, trazer um pouco de literatura, como a astrologia popular que os críticos, ou até os mesmos meus amigos estão criticando, não é talvez uma astrologia humanista da qual você aí que acha que tudo que eu tô falando não tem nada a ver com aquilo que você enxerga na astrologia. É uma astrologia, por exemplo, de Olavo de Carvalho, ou uma astrologia também do Carol Reiter. Quem é o Carol Reiter? Se você não conhece, eu também digo que eu também nem conheci. Eu conheci o Carol Reiter
porque um amigo meu me deu um livro do Theodor Adorno, né, que é um crítico sociólogo, e fez um livro uma vez sobre uma observação que ele fez de meses de uma coluna que esse astrólogo, Carol Reiter, tinha para Los Angeles Times, e de uma determinada época, e ele questionou, né, principalmente numa observação crítica, se havia uma manipulação ou um entendimento ali não só do efeito placebo, de tipo, qualquer característica de descrever, não era exatamente disso que ele estava falando, ele estava falando sobre uma ação em conjunto com os governantes ou a ideologia política da época, entendeu? Até mesmo colocando um lado envolvendo a astrologia como ela induzindo as pessoas a tomarem decisões o tempo inteiro para se encaixar no céu do dia, da semana, enfim, e para também conseguirem as oportunidades da sociedade que estavam que estavam aparecendo naquele momento, levando as pessoas a agirem de uma maneira que para aquela época seria conveniente para os governantes. Então, tipo, é óbvio que ele não está falando da astrologia humanista responsável, que considera todos os contextos hereditários e sociais. Ele está falando dessa astrologia popular, que pode ser facilmente utilizada por qualquer pessoa que tenha uma intenção ruim, ou até mesmo uma intenção inconsciente, porque foi como eu falei, eu não acho que as pessoas que ficam, né, os adolescentes da internet propagando julgamento de signo, eu não acho que eles estão fazendo isso na maldade, eu acho que eles estão fazendo isso porque eles mal sabem o que é aquilo, chegou pra ele daquele jeito, e eles estão só falando, legal, isso aqui é algo que me ajuda a me identificar e que me ajuda a sair categorizando as pessoas também. E isso é uma coisa que, aparentemente, as pessoas gostam de fazer. Lembrando que o Carol Reiter, ele ficou muito conhecido por ser o astrólogo das estrelas, né? Porque ele uma vez fez uma previsão super catastrófica sobre a vida de uma atriz, e essa atriz realmente não aconteceu o que ele falou pra ela que ia acontecer, e aí, tipo, todas as pessoas ao redor dele em Hollywood começaram a pensar, nossa, eu preciso ver esse cara é foda, meu destino tá na astrologia. Mas esse cara aí, o Carol Reiter, ele já esteve até envolvido com aquele querido presidente estadunidense, Ronald Reagan. Esses caras, né? Ronald, não sei. Mas, e um dia a gente vai voltar a falar do Ronald Reagan aqui nesse canal, que ele foi presidente em 1981. E aí o Ronald Reagan, ele foi lá e disse que não. Anos depois, ele falou que nunca teve contato, quando ele foi questionado pelas pessoas, falaram, você dá ouvido para astrólogos. Ele falou, não, minha mulher que gostava dessas paradas, eu não curto isso não. Será? Não sei, né? A gente fica aí no questionamento. Eu só conheço o Carol Reiter por conta disso. Mas o Carol Reiter, ele é só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês entenderem como existe esse lugar do controle do corpo, sabe? Tipo, do que você deve fazer, conquistar, onde você deve se encaixar, com estereótipos supérfluos astrológicos que nem examinam o que realmente seria esse símbolo astrológico, como pode ser muito mais visto de uma maneira mais arquetípica do que exatamente como objetos, assim, sabe? Nos quais as pessoas falam, isso aqui é minha carteirinha, sabe? Isso aqui é meu dossiê pessoal. E aí vale a reflexão aqui para entender que se você é o tipo de pessoa que se depara com essa astrologia, é óbvio que você pode se sentir desanimado e falar, cara, nem acredito. Então, uma coisa que a gente tem que concluir é, você não tem que ficar puto quando você vê alguém que não acredita em astrologia, ou querer ficar tentando provar pra essa pessoa, sabe? Porque existem várias formas de autoconhecimento, existem várias maneiras de observação, e se a pessoa acha que, assim, é impensável que uma sistematização de comportamentos dos signos zodiacais ou astrológicas faça algum sentido pra vida dela, cara, é o direito dela, entendeu? Aí você vai falar, Kia, mas você tá sendo hipócrita. Que você é astróloga, não vem querer se excluir, não, porque eu sei que você tá no mesmo barco. Irmão, eu tô no barco da humanidade. E nesse eu tenho certeza que você também tá, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que não é só, como já falei isso antes, não é só porque eu não propago esse tipo de mensagem, a gente não deva falar sobre isso, né? A vida não é baseada na minha individualidade. Então, e nem dos meus colegas, porque eu tenho aqui uma lista imensa que eu posso até deixar na descrição desse vídeo, olha que youtubeira eu, de pessoas que fazem um trabalho responsável, bacana, interessante com astrologia, que vale a pena, mas e também deixo o livro para vocês lerem, se interessarem, do Theodor Adorno, que se chama As Estrelas Descem à Terra. É até interessante, porque ele fala sobre essa identificação e essa sugestão da decisão que a astrologia sempre te faz tomar, mas ele mesmo não fala que ele está criticando todos os usos da astrologia, ele está falando que ele está fazendo uma análise sobre aquela coluna, sobre aquele contexto e aquela época. E vale lembrar que o Theodor Adorno, ele escreveu esse livro logo depois de ser expulso da Alemanha por conta do que estava acontecendo lá na época, né?
Então, tipo, eu acho que ele também tá, né? Tá, já que eu tô aqui, vou brisar nisso daqui e falar sobre essas minhas observações feitas. Então, temos que abordar, tá? Um pouco mais de lucidez, responsabilidade. Não vai ficar falando aí pras pessoas que o signo dela define elas, porque você nem conhece a história de vida dessa pessoa. A nossa individualidade não nos pensa por completo, né? Nós temos aí um inconsciente coletivo, classes sociais, muitas outras coisas, família, criação, contexto hereditário, que sim, podem ser unidos a uma interpretação o máximo com a astrologia, sim, até porque é meio que esse o meu trabalho. Mas não precisa necessariamente ser dessa maneira que a pessoa vai encontrar uma liberação para o sofrimento. E vale lembrar que, assim, quando a gente fala sobre usar a astrologia de um ponto de vista psicológico, muitos psicólogos também ficam muito putos, porque eles falam, não, mas porque estão usando o mapa astral para definir e fazer teste psicológico, sendo que é uma coisa bem mais séria do que isso. E realmente, vocês estão certos, mas o lance psicológico que a gente fala é que arremete a comportamentos, que arremete a um estudo de expressões, entendeu? E de acordo com a história. Mas é óbvio, a gente não pode se responsabilizar por todas as pessoas que olham para astrologia, porque, já falei, né, o Olavo de Carvalho é astrólogo. E aí, como que qualquer um de nós vai ter credibilidade nesse mundo, depois de tudo que todo mundo sabe disso, sabe? Mas fica aí a reflexão. Até tem uma coisa interessante, que eu tenho uma cliente de muito tempo, que ela é física, ela é professora, pá, de universidade, e ela pediu, e acho que ela faz, né, vários cursos, ela é super inteligente, e ela pediu uma vez pra que eu tirasse um negócio dela do perfil da Solária de anos atrás, não porque ela não queria ou se arrependesse de ter falado comigo sobre astrologia, mas porque o orientador dela ia ficar puto se ele visse, entendeu? E tipo, eu lembro do que foi útil, eu lembro da nossa troca, eu lembro que a gente não falou de nada, sabe? Que causasse algum sofrimento, alguma identificação ilusória pra vida dela com a astrologia. A gente só falou sobre coisas do comportamento real. Mas ela tem que fazer isso e eu não vou julgar ela, porque tá certo, né? Fazer o quê? Tipo, infelizmente, a credibilidade dela fica em jogo porque ela fez um uso de algo que ela acredita ou que fez sentido pra vida dela. Por quê? Porque várias outras pessoas, né? Como tudo na vida, depende do contexto social.